Você acha que está assistindo a este vídeo agora? Mas e se você nunca existiu? O fluxo do tempo, os limites do espaço, as memórias em sua mente. Talvez tudo isso seja produto de um software muito avançado. Os cientistas há anos sussurram uma pergunta: o universo realmente existe? No nível quântico, tudo é nebuloso. As partículas podem nem estar lá antes de você olhar, nem mesmo o tempo é constante. Ele desacelera quando se aproxima da velocidade da luz e quase para quando se aproxima de buracos negros. E todos esses mistérios despertam uma nova pergunta em nossas mentes. E se todo o universo fosse apenas uma simulação? Agora feche os olhos, desacelere sua respiração e pense. Talvez a realidade seja apenas uma ilusão que se abate sobre nós como um sonho. Nesta jornada, enquanto descobre a possibilidade assustadora por trás do tempo, do espaço e da consciência, deixe sua mente se acalmar. E, ao mergulhar em um sono profundo, continue buscando o segredo do universo. A propósito, se você gostar do meu vídeo e se inscrever, essa será a maneira mais eficaz de me apoiar. Se você puder escrever de onde está assistindo e que horas são, eu adoraria ler nos comentários. 1. O que chamamos de realidade pode ser uma simulação do nosso cérebro? À luz da neurociência moderna e da física quântica, a ideia de que a realidade não é objetiva, mas sim uma experiência subjetiva, ganha cada vez mais apoio. Nosso cérebro não processa os dados do mundo exterior diretamente, mas de forma indireta, filtrando, organizando e construindo. Por exemplo, nossos olhos percebem ondas de luz, nossos ouvidos captam ondas sonoras, mas transformar esses sinais físicos em uma experiência de realidade é tarefa do cérebro, ou seja, o mundo que vemos, ouvimos e sentimos pode, na verdade, ser uma realidade virtual produzida pela nossa mente. O cérebro não apresenta um reflexo do mundo exterior, mas um modelo que ele constrói sobre ele. Isso nos leva inevitavelmente à seguinte pergunta: será que vivemos mais nossa simulação interna do que a realidade externa? Essa hipótese se torna ainda mais impressionante quando combinada com a teoria da simulação. Se nosso cérebro já processa e interpreta o mundo exterior como um software, por que um sistema semelhante não funcionaria em um nível maior? Os defensores da teoria da simulação argumentam que existe um sistema de codificação digital na base do universo e que experimentamos a realidade por meio desses códigos, né? Assim como um personagem de um jogo de computador acredita que tudo em seu universo é real, também podemos ser seres conscientes que funcionam dentro de um sistema maior. Assim como o motor do jogo determina as regras da física, o universo também pode ter seu próprio motor de jogo, a mecânica quântica. Essa ideia ganha ainda mais sentido com o desenvolvimento das tecnologias de realidade virtual. Hoje, com óculos de ERV, é possível interagir com objetos que parecem físicos em um mundo totalmente artificial. Se nosso cérebro pode ser tão facilmente enganado por estímulos externos, então é possível distinguir a realidade confiando em nossos sentidos? Talvez estejamos conectados a um sistema de ERV muito avançado durante toda a nossa vida, e o nome desse sistema é consciência. E talvez, enquanto estivermos dentro desse sistema, não tenhamos nenhuma chance de sair da realidade. Filosoficamente, esse assunto também tem uma longa história. Descartes, ao dizer que os sentidos podem nos enganar, afirmou que penso, logo existo, indicando que não podemos ter certeza de nada fora da consciência. A alegoria da caverna de Platão também contém uma narrativa semelhante. As pessoas estão acorrentadas na caverna, observando apenas as sombras refletidas na parede e acreditando que elas são reais. Se nós também acreditamos que as sombras são reais devido às nossas limitações biológicas, talvez nunca possamos ver um nível de realidade superior fora do universo em que vivemos. A propósito, se você gostar do meu vídeo e se inscrever, essa será a maneira mais eficaz de me apoiar. 2. O tempo não é universal.
será que é uma ilusão mental? Nossa crença de que o tempo é um fenômeno linear e constante é indispensável em nossa vida cotidiana. Acordamos de manhã, dormimos à noite, os eventos acontecem primeiro e depois terminam. No entanto, essa percepção linear foi seriamente abalada, especialmente pela teoria da relatividade de Einstein, quando Einstein revelou que o tempo não é fixo, mas variável, de acordo com a velocidade e a massa. A universalidade do tempo tornou-se um mito. O tempo de um observador pode ser diferente do tempo de outro observador. Isso mostra que o tempo não é objetivo, mas uma variável dependente do observador. Portanto, o tempo não é uma dimensão fundamental do universo, mas uma função da percepção. Mas a questão não se limita apenas à física. Pesquisas na área da neurociência mostram que a percepção do tempo se baseia na integração de sinais processados pelo cérebro. O cérebro estabelece uma sequência temporal específica para processar os dados sensoriais recebidos, mas essa sequência não é absoluta. Em várias condições experimentais que perturbam a percepção do tempo pelo cérebro, as pessoas podem confundir a sequência dos eventos ou sentir que o tempo se esticou. Por exemplo, sentir que o tempo desacelera durante uma queda é um exemplo dessa flexibilidade perceptiva. Na realidade, o tempo não desacelera, mas a consciência sente isso. Isso leva a pensar que o tempo não é um fenômeno físico, mas psicológico. A física quântica, por sua vez, acrescenta uma dimensão totalmente diferente ao evento. No nível quântico, o princípio da causalidade perde sua clareza. O resultado de um evento pode ocorrer antes de sua causa. O tempo não precisa necessariamente fluir para frente. A superposição quântica significa que uma partícula pode estar em mais de um estado ao mesmo tempo, o que desafia o fluxo linear do tempo. Então, se a direção do tempo não é clara, nem mesmo nos menores blocos de construção do universo, quão real é essa coisa que chamamos de tempo? Talvez nós, como seres conscientes, criemos o tempo para dar sentido aos eventos. Consequentemente, o tempo pode não ser uma realidade fixa que existe fora de nós. Talvez o tempo seja um sistema de cálculo inventado pelos seres conscientes para organizar suas experiências. Assim como a sequência de operações em um computador, o tempo é um meio pelo qual nosso cérebro dá sentido ao mundo. Não é o tempo real, mas o tempo percebido. Isso torna a ideia de que o tempo é uma ilusão bastante razoável em termos científicos e filosóficos. 3. O entrelaçamento quântico mostra que a realidade não é dividida? O entrelaçamento quântico é um fenômeno que subverte as regras da física clássica. Depois que duas partículas interagem, elas passam a saber instantaneamente a situação uma da outra, independentemente da distância entre elas. Quando você mede uma, o resultado da outra é determinado simultaneamente. Isso mostra que existe uma comunicação que ultrapassa até mesmo a velocidade da luz. No entanto, essa comunicação não transporta informação no sentido clássico, pois não há um sinal consciente. Essa situação mostra mais que as partículas se comportam como se fossem as duas extremidades da mesma coisa. Isso leva a pensar que a realidade não é dividida, mas sim holística. Einstein chamou a essa situação de efeito fantasmagórico e ficou incomodado. Isso porque a física clássica se baseia na localidade no universo, ou seja, na ideia de que tudo só pode se relacionar com o lugar onde está. No entanto, o entrelaçamento quântico quebra essa localidade. Talvez, no nível mais básico do universo, conceitos como lugar e distância não tenham sentido. Todas as partículas estão dentro de um grande sistema unificado, e nós as observamos como se fossem separadas. Nesse caso, tudo que é separado é, na verdade, uma ilusão de um único todo. Essa estrutura holística é frequentemente mencionada em ensinamentos místicos, especialmente nas filosofias orientais. Afirma-se que o universo é composto por uma única consciência e que as separações são uma ilusão mental. O entrelaçamento pode ser uma janela que confirma essa antiga sabedoria da ciência.
se estamos em uma estrutura em que tudo está conectado com tudo, o que chamamos de eu pode ser apenas uma expressão local do sistema. Assim, a individualidade se torna uma ilusão e a totalidade se torna a verdadeira natureza do universo. O fenômeno da entrelaçamento também pode estabelecer uma ponte entre a consciência e a mecânica quântica. Algumas teorias sugerem que as experiências conscientes na mente humana também surgem de um sistema holístico, como a intricância quântica. Essas visões, que defendem que os neurônios em nosso cérebro devem ser organizados em nível quântico e não clássico, sugerem que a mente e o universo podem ser parte de um software que funciona em conjunto. Se for assim, para compreender o universo, precisamos primeiro compreender a nós mesmos, porque nesse sistema não somos apenas observadores, mas também o próprio sistema. 4. A consciência funciona em nível quântico? Os modelos clássicos da neurociência tentam explicar a consciência por meio das conexões sinápticas, dos transmissores químicos e dos circuitos elétricos do cérebro. No entanto, essas explicações são insuficientes para esclarecer as características mais fundamentais da consciência. Por exemplo, porque algumas atividades neurais levam à experiência consciente, enquanto outras não. Porque a consciência não se limita ao mero processamento de informações. É nesse ponto que entram em cena as teorias da consciência quântica. De acordo com essa visão, a origem da consciência não deve ser buscada nas interações clássicas entre neurônios, mas nos processos quânticos que ocorrem dentro da estrutura celular chamada microtúbulo. Os defensores mais conhecidos dessa ideia são o físico Roger Penrose e o anestesiologista Stuart Hameroff. A teoria ORC-OR, redução objetiva de Penrose e Hameroff, propõe que as superposições quânticas nos microtúbulos colapsam em uma determinada faixa de consciência, ou seja, a consciência não é apenas neurofisiológica, mas também um processo cosmológico quântico. Essa é uma abordagem bastante revolucionária, pois enquanto na física clássica a consciência é vista como um epifenômeno, ou seja, um subproduto, aqui ela se torna parte do funcionamento básico do universo. Se isso for verdade, toda experiência consciente no universo pode ser o estado do universo refletindo sobre si mesmo em nível quântico. Nesse caso, a biologia não é suficiente para explicar a consciência. É necessário um novo paradigma que inclua também a física quântica. Os que se opõem a essa teoria defendem que os efeitos quânticos não podem ser mantidos em um ambiente quente e úmido como o cérebro. No entanto, experimentos realizados nos últimos anos mostram que os processos quânticos podem ser surpreendentemente estáveis em sistemas biológicos. Efeitos como a coerência quântica foram observados, especialmente no mecanismo de orientação das aves, na fotossíntese e em algumas reações enzimáticas. Isso levanta a possibilidade de que o cérebro, com sua perfeita capacidade de adaptação evolutiva, possa ter desenvolvido uma estrutura complexa capaz de operar em nível quântico. Se a consciência se forma no nível quântico, isso transforma não apenas a mente humana, mas toda a nossa percepção do universo. Então a consciência pode ser uma função do universo e não do cérebro. De acordo com essa visão, a consciência é um componente fundamental do universo, tanto quanto a matéria e a energia. Talvez exista uma rede de consciência tão profunda quanto o tempo e o espaço na estrutura da realidade. As respostas a essas perguntas podem nos levar a reinterpretar não apenas o cérebro, mas toda a existência. 5. O espaço é uma estrutura absoluta ou um espaço mental? Ao longo da história da humanidade, o espaço tem sido percebido como um pano de fundo fixo do universo observável. Na física newtoniana, o espaço é um palco absoluto onde os eventos ocorrem, os objetos se movem, mudam de direção, ganham velocidade, e todos esses processos se desenvolvem dentro desse palco. No entanto, a teoria da relatividade de Einstein mudou radicalmente essa ideia de um terreno fixo. Agora, o espaço
é uma estrutura dinâmica que pode ser curvada, expandida e ondulada junto com a matéria. A massa e a energia podem curvar e dobrar o espaço. Isso mostra que o espaço não é uma estrutura fixa e objetiva, mas um campo moldado por processos físicos, não? Mas além disso, algumas teorias quânticas da gravidade sugerem que o espaço pode não ser real. De acordo com essas teorias, o espaço é uma derivação das relações de informação entre partículas. Ou seja, na verdade, o espaço não é algo físico que pode ser observado diretamente. É uma percepção resultante das interações entre os sistemas. Por exemplo, de acordo com o princípio holográfico, toda a informação do universo pode estar codificada em uma superfície bidimensional e nossa experiência tridimensional do espaço é uma projeção desses dados, como um holograma. Nesse caso, o espaço em si é uma ilusão, é algo que parece existir, mas que na verdade não existe. Essa ideia é impressionante, não apenas no sentido físico, mas também no sentido filosófico. Se o espaço não é real, então, mesmo conceitos básicos como estar presente, mover-se ou mudar de lugar podem ser apenas arranjos internos da percepção consciente. Do ponto de vista da neurociência, a percepção do espaço, pelo ser humano é uma simulação criada pelo cérebro. Em indivíduos cegos desde o nascimento, a percepção do espaço é derivada do eco das ondas sonoras ou do impacto da bengala nas superfícies. Isso mostra que o espaço não é uma absolutidade visual, mas sim um método da mente para compreender o ambiente. Portanto, o próprio espaço pode ser uma ficção. Se o espaço não pode ser definido sem uma experiência consciente, não é possível falar com certeza sobre sua realidade. Talvez o espaço seja uma plataforma construída pela mente para dar lugar à existência. Nesse caso, o espaço externo seria um reflexo de uma intuição interna. Em um universo inconsciente, não é possível estar aqui nem ir lá. Portanto, devemos avaliar o espaço não como uma realidade fixa, mas como um sistema de coordenadas experimentado por seres conscientes. 6. O problema da medição mostra que a realidade está ligada à consciência. O problema da medição, um dos maiores mistérios da mecânica quântica, trouxe consigo uma discussão revolucionária na filosofia da ciência. De acordo com esse problema, antes de observar um sistema quântico, as partículas se encontram em mais de um estado ao mesmo tempo, superposição. No entanto, quando a observação é feita, essa incerteza desaparece e o sistema assume apenas um único estado. Embora ainda não esteja claro como esse colapso ocorre, alguns físicos sugerem que esse processo pode estar relacionado à existência da consciência. Então, será que as partículas ganham realidade graças a um ser consciente que as observa? Essa hipótese constitui os fundamentos da consciência quântica. A ideia de que os estados quânticos nunca se realizariam sem um observador consciente foi expressa inicialmente por cientistas como Wigner e von Neumann, e Eugene Wigner chegou a discutir seriamente a questão. Se não houver um observador consciente, o universo pode existir? Essa abordagem defende que a realidade está ligada à consciência, ou seja, questiona-se a existência independente do universo físico, independente do observador. Talvez a estrutura fundamental do universo seja composta de possibilidades e o que transforma essas possibilidades em realidade seja a consciência. Esse pensamento se materializa de forma dramática no experimento do gato de Schrödinger. O gato dentro da caixa fechada pode estar vivo ou morto até que a caixa seja aberta. No entanto, quando a caixa é aberta, ou seja, quando a observação é feita, o sistema entra em colapso e passa para um único estado. Essa situação mostra de forma impressionante como a observação consciente afeta a realidade. Se não há observação, não há uma realidade específica. Nesse caso, a realidade só pode existir se for
observada por uma mente, essa visão é bastante próxima da filosofia idealista. Filósofos como Berkeley, ao afirmar que existir é ser percebido, expressaram pensamentos que coincidem com essas teorias quânticas. Se isso for verdade, a realidade não é um fato externo, mas um processo que existe junto com a mente. Sem observação, o universo permanece silencioso, imóvel, em estado potencial. A consciência ativa esse potencial. Nesse caso, a essência da realidade não é a física, mas a consciência. 7. A realidade é apenas o colapso das possibilidades. O princípio da superposição, um dos pilares da mecânica quântica, afirma que uma partícula pode existir em mais de uma situação possível ao mesmo tempo. Nesse caso, no nível mais básico do universo, não existe uma realidade sólida, mas sim um conjunto de possibilidades entrelaçadas. No entanto, quando observamos, experimentamos apenas uma única situação. Então, para onde vão essas outras possibilidades? Elas nunca se concretizam ou todas elas continuam a existir de alguma forma? Nesse ponto, surge a questão de saber se a realidade é, na verdade, apenas o colapso temporário de uma nuvem de possibilidades. Se for esse o caso, o mundo que observamos é apenas uma das versões que colapsam junto conosco. Isso significa que, a cada observação consciente, surgem inúmeras realidades alternativas. Assim, a continuidade do que chamamos de realidade é questionada. Talvez a realidade não seja uma estrutura fixa, mas um processo que é constantemente atualizado pela observação. Isso transforma a realidade em um evento, uma situação temporária e contextual, que surge quando a observação é feita. Essa abordagem abala a ideia de realidade objetiva no sentido clássico. Sem um observador, não sabemos como é o universo, porque não podemos chegar a isso experimentalmente. Essa característica mostrada pelas teorias quânticas não sugere que exista uma incerteza fundamental na natureza, mas que a própria realidade está relacionada à consciência. Se a observação é uma escolha, com essa escolha, vivemos apenas uma versão. Todas as outras possibilidades se abrem em outros universos ou permanecem para sempre sem serem observadas. Nesse caso, a realidade não é algo em que estamos passivamente inseridos, mas uma estrutura que moldamos ativamente. As escolhas da mente, nossas observações e nossa atenção podem determinar quais possibilidades se materializarão. Isso nos leva à ideia de que a realidade não é apenas matéria, mas algo que existe junto com a consciência. Se a realidade consiste apenas no colapso das possibilidades, então o destino da realidade está nas mãos da mente observadora. 8. O universo é realmente uma estrutura externa? De acordo com nossas experiências diárias, o universo parece ser um todo externo, independente de nós, fixo e objetivo. No entanto, observações feitas no nível quântico abalam profundamente essa suposição, porque se a realidade se forma com a observação, então a afirmação de que o universo é uma estrutura externa e não interna torna-se seriamente discutível. Alguns filósofos e físicos sugerem que o universo pode não ser externo, mas uma estrutura que existe dentro da consciência. Essa abordagem não enfatiza a ideia de que a realidade está em algum lugar, mas apenas a ideia de que ela nasce na consciência. O entrelaçamento quântico está no centro dessa discussão. Duas partículas podem se conectar de forma além do espaço-tempo e uma medição feita em uma delas pode afetar a outra instantaneamente. Isso mostra que não há uma distância clássica entre as partículas, portanto, a validade do que chamamos de lugar é discutível. Nesse contexto, o espaço pode não ser uma estrutura externa do universo, mas sim uma forma de organização das experiências conscientes, ou seja, o universo pode não ser um lugar, mas sim uma plataforma de experiências conscientes. Além disso, alguns filósofos idealistas defendem que o universo não é uma estrutura material, mas mental. Para eles, o mundo exterior é uma ilusão organizada pela mente. Tudo isso que vemos em nossos sonhos nasce da atividade mental. Não requer
uma fonte externa. E se o universo que experimentamos quando estamos acordados também for uma estrutura mental semelhante? Então, a realidade seria apenas uma distinção artificial entre a mente e o mundo exterior. Não existe nada lá fora, tudo está dentro. Embora essa ideia pareça radical à primeira vista, ela tem sérias semelhanças com a teoria quântica. Talvez devêssemos procurar o universo não fora de nós, mas dentro de nós. Portanto, para compreender os segredos do universo, é necessário olhar para as estrelas e também para as profundezas da nossa própria consciência, porque o que pensamos ser o mundo exterior pode, na verdade, ser uma manifestação da consciência. 9. O tempo realmente flui. Nossa percepção do tempo parece imutável na vida cotidiana. O passado já aconteceu, o presente existe e o futuro ainda não aconteceu. No entanto, a física moderna questiona seriamente essa compreensão linear. De acordo com a teoria da relatividade de Einstein, o tempo não é um pano de fundo fixo. Para um observador em movimento, o tempo desacelera. Em campos gravitacionais fortes, ele flui de maneira diferente. Isso revela que o tempo é relativo e não funciona da mesma forma para todos os seres. Então, nesse caso, até que ponto o chamado fluxo do tempo é real? Para alguns físicos, o tempo é, na verdade, uma ilusão. No nível fundamental do universo, existem apenas momentos. A sensação de fluxo é uma interpretação que nosso cérebro faz ao lembrar o passado e o futuro. De acordo com essa perspectiva, o passado, o presente e o futuro já existem simultaneamente. Nós apenas temos a sensação de nos mover entre esses momentos por meio de um deslocamento da consciência. A direção do tempo, ou seja, a flecha, é na verdade definida pelas leis da termodinâmica. O aumento da entropia cria a impressão de que o tempo flui para a frente. Os físicos quânticos enfatizam que o tempo não faz parte da equação física fundamental. Na equação de Schrödinger, ou nas teorias da gravidade quântica, o tempo não é uma variável independente. Isso nos leva a pensar que o tempo não existe na estrutura fundamental do universo. O tempo pode ser apenas uma experiência, um fluxo de consciência. O cérebro pode estar criando uma ilusão de continuidade ao colocar certos sinais em uma sequência temporal. Então, nesse caso, o tempo realmente existe ou é apenas uma ordem que experimentamos? Se o tempo é uma ilusão, então o passado e o futuro existem no mesmo nível que o presente. Isso abala profundamente a natureza de conceitos como livre-arbítrio, destino e mudança. Talvez o que chamamos de tempo seja uma estrutura desenvolvida pela consciência para dar sentido à realidade, dividindo-a. Nesse caso, a realidade consiste em um agora infinito e o tempo é uma das ilusões mais complexas inventadas pela mente. 10. Será que nossa mente cria a realidade? O mundo que percebemos visual, auditivo ou tátil parece-nos concreto e externo. No entanto, todos esses dados sensoriais ganham significado após serem interpretados pelo nosso cérebro. A luz é apenas fotões, mas nós a percebemos como imagens coloridas. O som é uma vibração no ar, mas nós o ouvimos como música, fala ou sons da natureza. Portanto, a realidade é a forma como o cérebro interpreta os sinais recebidos do ambiente. Isso nos leva a questionar se existe uma realidade além da percepção. Essa abordagem é conhecida como construcionismo mental. Nossa mente coleta dados, os interpreta, os relaciona com experiências passadas e cria um mundo significativo. E se tudo isso acontecesse apenas dentro do cérebro? O que acreditamos ser real talvez seja apenas uma simulação da rede neural. Se outros sinais fossem enviados ao nosso cérebro, experimentaríamos uma realidade completamente diferente. Portanto, a realidade não é uma estrutura fixa, mas um modelo construído instantaneamente pela mente.
e esse modelo pode ser diferente para cada indivíduo. Alguns estudos sobre a consciência mostram que a mente pode criar realidade mesmo sem os sentidos. Meditação profunda, alucinações, sonhos ou estados de delírio podem produzir experiências intensas mesmo sem estímulos externos. Isso mostra a capacidade da mente de reproduzir a realidade. O mundo exterior pode alimentar nossas percepções, mas a experiência final é sempre criada pela mente. Talvez até mesmo o próprio universo seja a expressão de um modelo construído nas profundezas da mente. Se nossa mente constrói a realidade, então nossa sensação de certeza sobre a realidade também é abalada, porque se a forma de estruturação da mente muda, o universo que experimentamos também muda. Nesse caso, falar de uma realidade absoluta ali não faz sentido. A realidade é uma estrutura fluida, remodelada pela consciência de cada indivíduo. Isso nos leva à ideia de que a realidade não está lá fora, mas dentro de nós, nas profundezas da nossa mente. 11. A realidade se assemelha a um sonho? Os sonhos que temos durante o sono podem se assemelhar muito à realidade. As paisagens que vemos durante os sonhos, os eventos que vivemos e até mesmo as emoções que sentimos são quase indistinguíveis das experiências que temos quando estamos acordados. No entanto, no momento em que acordamos, essa realidade desaparece instantaneamente. E se o mundo em que vivemos agora tiver uma estrutura semelhante, os sonhos podem ser uma metáfora poderosa para compreender a natureza da realidade. Nosso cérebro funciona durante os sonhos da mesma forma que quando estamos acordados. O córtex visual está ativo, enquanto as áreas lógicas são suprimidas. No entanto, os sinais não vêm de fora, mas de dentro. Isso mostra que o cérebro é capaz de produzir uma experiência extremamente realista, sem precisar do mundo exterior. Se não conseguimos distinguir a realidade do sonho durante o sonho, será que estamos caindo em um equívoco semelhante em nossa situação atual? Talvez a realidade não seja nada mais do que um sonho contínuo. Na filosofia, essas questões foram discutidas por muitos pensadores, de Descartes a Berkeley, de acordo com a abordagem idealista de Berkeley, em particular. Existir é ser percebido. Assim como tudo o que percebemos em um sonho parece real, tudo o que percebemos quando estamos acordados também pode ser uma ilusão semelhante. Pode não haver uma fronteira direta entre a consciência do sonho e a consciência da vigília. Algumas técnicas avançadas de meditação produzem níveis de consciência que unem os estados de sonho e vigília. E talvez você, ao ouvir agora, possa deixar sua mente em profunda paz. Assim como nos sonhos, deixe os limites do mundo exterior para trás por um tempo. Desacelere sua respiração, relaxe seu corpo e deixe seus pensamentos fluírem. Talvez, enquanto tenta desvendar o segredo da realidade, você já tenha começado a entrar em um sono doce sem perceber. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no nosso canal. Com seu apoio, podemos expandir ainda mais esta comunidade repleta de ciência e descobertas. Compartilhe suas ideias conosco, porque descobrir o desconhecido juntos é sempre mais emocionante. Como disse Carl Sagan, a realidade pode ser muito mais estranha do que imaginamos. A ciência é a maneira mais poderosa de compreender essa estranheza.